Olá, graça e paz. Hoje eu vou trazer para vocês alguma orientação, tá, sobre a fé. Isso mesmo, né? Nós iremos falar, né, sobre 3 tipos de fé, tá? Sendo que hoje eu vou trazer o primeiro tipo de fé, tá? Depois eu faço outro vídeo, vou trazer para vocês o segundo tipo, né, de fé, tá bom? Então hoje nós vamos iniciar falando um pouquinho, né, sobre o primeiro tipo de fé. Amém? É muito importante, é um assunto super interessante e importantíssimo para as nossas vidas espirituais, tá? Então, assim, existe 3 tipos de fé, tá? Que precisamos ter em nossa vida. Que tipo de fé será essa, tá? O texto hoje está baseado no livro de Hebreus, tá? No capítulo 11 e do versículo 1, tá? Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam, tá? E a convicção de fatos que não se veem. Amém? Então, quando nós falamos de fé, sobre fé, né? Nós não damos conta, né, de que existe 3 tipos de fé. E é isso que eu vou falar hoje para você, tá bom? Então, essa palavra que eu li agora em Hebreus, no capítulo 11, né? Esta pequena palavra, ela é conhecida com fé, né? Esta pequena palavra é conhecida com fé. Então, ela pode ser pequena na escrita, mas no coração de um pessoal que serve a Deus, ela se torna poderosa. E a fé, ela tem que ser poderosa em nossas vidas. Sem fé, não podemos agradar a Deus, tá? Sem fé, é impossível agradar ao Senhor. Então, a palavra fé, né, escrita, mesmo que de forma pequena, ela é capaz de vencer qualquer obstáculo, tá? Então, se você tem fé, saiba que nada poderá deter, tá? Nada poderá te deter. Se você tem fé, você pode romper qualquer barreira. Glória a Deus, tá? Pois a fé que remove as montanhas, tá? Ela derruba muralhas, né? E faz gigantes cair no chão. Então, é através da nossa fé, tá? E é desta fé que eu venho falar hoje para você, tá? Então, nesta mensagem, eu quero falar sobre 3 tipos de fé, tá? Sendo que hoje eu vou falar sobre o primeiro tipo de fé, tá bom? Já vá se inscrevendo aí no nosso canal, deixa seu joinha aí, tá bom? E compartilha com quem precisa ouvir esta palavra, tá? Porque esse assunto é muito, mas muito importante, tá bom? Então, quais são os 3 tipos de fé? Você sabe quais são os 3 tipos de fé? Então, analisando a palavra de Deus, nós veremos, né, quais são os 3 tipos de fé, tá? Então, somente analisando a palavra de Deus é que nós vamos entender, compreender esses 3 tipos de fé. Então, nós vamos falar agora sobre o primeiro tipo de fé, tá? Você precisa ter fé para agradar a Deus. Essa é a palavra-chave. Você precisa ter fé para agradar a Deus, tá? Em Hebreus 11:6, tá? Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, tá? E que se torna galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Então, não adianta
Se você está pedindo algo a Deus, mas você não tem fé, fica difícil de você receber a tua vitória da parte de Deus, tá? Nada com Deus é sem fé. Não adianta, não vai agradar ao Senhor. Então, o que você tem que fazer é ter fé, tá? Então, não adianta você ir todos os dias para a igreja, ter uma vida de consagração, jejuar, orar, não é? Se você não tiver fé, nada disso terá efeito em sua vida. A fé é a base. A fé, ela é a base de tudo nas nossas vidas. Não alcançamos nada sem fé, né? Então, a fé, ela é fundamental para a tua vida e para a minha vida, tá certo? Porque o Senhor, ele não se agradará das suas ofertas. Isso mesmo, tá? E nem tampouco dos teus sacrifícios. Você tá entendendo? Pois para Deus, a melhor atitude que uma pessoa possa ter diante dele, glória a Deus, é ter fé. Sem fé, minha amada irmã, meu amado irmão, de nada adianta. Entendeu? Então, e o que é ter fé para agradar ao Senhor? Como assim, irmã Fernanda? Como é que eu posso ter fé para agradar ao Senhor? Como é que é isso? Como é que funciona, irmã Fernanda? Fé para agradar ao Senhor, tá? É você colocar a sua confiança no Senhor. Isso mesmo. Fé é você colocar a sua confiança no Senhor. É você crer. É você ter convicção, tá? Que diante de um problema difícil, né? E impossível, pelos olhos da fé, você já está vendo o milagre. Você já estará vendo a solução do seu problema, né? Pela fé e confiança no Senhor, você já vai estar vendo pela fé aquele seu problema sendo resolvido. Aleluia! Então, você já está vendo o quê? As adversidades sendo repreendidas. Glória a Deus, tá? Através da tua fé, através da tua confiança, você já está vendo de Deus, tá? Já está vendo Deus entrando com a providência na tua vida, na tua casa, no meio da tua família. É através da fé e da confiança. Louvado seja Deus. Então, e você começa já a agradecer ao Senhor, porque quando você tem uma fé inabalável, quando tu crê verdadeiramente que tu estás confiando no Senhor, você já começa agradecendo ao Senhor, né? Mesmo sem ter alcançado, né? Materialmente falando, o que você está aguardando da parte de Deus. Mas você já começa a agradecer, né? Você já começa a dizer, eu já vou começar a programar o meu culto de ações de graça. Não é verdade? Então, é através dos olhos da fé, né? Pelos olhos da fé que você vai estar contemplando, tendo essa certeza, né? De que Deus, ele ouviu o seu clamor, né? De que Deus, ele respondeu às tuas petições e o teu problema já foi resolvido. Então, é desta maneira. Esse é o primeiro tipo de fé. É você colocar sua fé e confiança no Senhor, crendo que Deus, ele já resolveu pelos olhos da fé. Ele já solucionou aquele problema que você tanto tem esperado da parte do Senhor, tá? Agora, para isso, você tem que ter fé. Você tem que colocar nas mãos do Senhor, não é? Fé é uma atitude que sai de dentro do coração, tá?
do fundo da sua alma, né? Então, fé é isso. Vem de lá de dentro do teu coração, tá? Lá do fundo, bem lá do fundo, vem aquela esperança, aquela certeza de que tudo vai dar certo, tá? E esse desejo, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, tá? Aleluia! Não é verdade? E aí, exemplo, tá certo? Da semente do grão de mostarda. Aquele grãozinho pequenininho, aquele grão bem pequenininho, tá? É essa certeza que você tem, né? Do tamanhozinho de um grão de mostarda, que é menor do que uma sementinha das hortaliças, tá? Então, assim, quando você tem aquela certeza e a confiança no Senhor, pequenina que seja, tá? Mas quando ela atinge, né, o seu estado máximo de crescimento, se torna a maior de todas as hortaliças, tá? Então, a tua fé tem que ser dessa forma. Esse é o primeiro tipo de fé, tá? É você fazer do teu grãozinho pequenininho crescer, crescer, crescer e se tornar um grão enorme, tá? Então, você tem que ter este tipo de fé. A fé que cresce diante dos obstáculos. A fé que cresce, não é? Diante do impossível. Aleluia, glória ao nome de Jesus, tá? Não é difícil, amados, não é difícil. A palavra de Deus nos diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, tá? Então, para que você tenha uma fé, você tem que estar com a sua vida diante do Senhor, não é? Você tem que estar ouvindo a palavra de Deus. Então, na Bíblia, né, está registrado, né, a história de Abraão, né? Abraão, ele agradou ao Senhor através da fé dele, né? Pois quando o Senhor Deus pediu para que ele oferecesse o seu filho, né, o seu único filho em sacrifício, Abraão não hesitou, né? Abraão, ele sabia, né, que Deus era o Deus do impossível, era o Deus da misericórdia, e ele creu na promessa que Deus havia feito na vida dele, não é? Porque Deus chamou ele de pai de muitas nações. Então, Abraão, ele obedeceu, né? E ele colocou a sua fé no Senhor, né? Em momento algum, Abraão, ele desanimou, não é? Ele desistiu, não é? De forma alguma, ele prosseguiu com o sacrifício, porque ele sabia da fidelidade de Deus. Então, mesmo diante de um pedido tão difícil que o Senhor Deus pediu para ele, mas ele foi, preparou ali o sacrifício, né? Para ali imolar o seu filho, né? E Abraão, ele não indagou ao Senhor, hipótese alguma, né? Muitas das vezes a gente passa por lutas e fica, mas por que, Deus? Para que, Senhor? Por quê? Não pergunte isso a Deus, tá? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, tá? Simplesmente faça como Abraão. Abraão obedeceu, né? E ele confiou nas providências do Senhor. Em hipótese alguma, Abraão murmurou, né? Ele não reclamou, ele não contestou com Deus. Então, tanto é que durante aquela trajetória, né? E todo o percurso até chegar àquele monte Moriá, ele dizia para o seu filho Isaque, né, que Deus haveria de preparar o cordeiro. Abraão já estava pela fé profetizando que Deus proveria o cordeiro. Aleluia! E da mesma forma, Deus, ele vai fazer na tua vida. Ele vai preparar aquilo que você está precisando e necessitando. Glória a Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Abraão foi até as últimas consequências. Ele tinha a certeza, ele tinha a convicção, né? Que Deus daria um jeito. Glória a Deus. Deus vai dar um jeito na tua causa. Deus, ele vai dar um jeito no teu problema. Aleluia. Mas coloque a tua fé e a tua confiança no Senhor, tá? Deus, ele vai dar um jeito nesta tua situação. Deus, ele tem uma resposta e a solução para os teus problemas. Glória a Deus.
Então, diante dessa situação, não desanima. Não desanima, porque Deus é fiel. Já vá agradecendo pela vitória, não é? Vá agradecendo em nome de Jesus. Porque é necessário que você creia nele, tá? É necessário que você coloque a sua fé no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E é necessário que você confie, tá? Que ele tem poder para realizar tudo aquilo quanto você está desejando no teu coração, não é? Ele tem poder para fazer o impossível na tua vida. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, se você quiser ter uma vida, tá, de vitória, eu quero dizer para você, você precisa ter fé. Você precisa ter fé para agradar a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, esse é o primeiro tipo de fé, tá? Então, já deixa teu joinha aí, tá? Se inscreve aí no nosso canal, tá? Compartilha com quem está precisando e necessitando ouvir esta palavra, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, com o segundo tipo de fé. Amém? Para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.